Felipe, nessa tela que a gente estava mostrando agora há pouco, a gente vai voltar a mostrar dessas últimas porcentagens. Acho que é muito interessante da gente mostrar para a audiência pontos que aconteceram ali e mudaram os rumos naquele momento, naquele recorte. Por isso que a gente sempre fala, né? Falta muito tempo, mas também é super apertado para as campanhas buscarem esses elementos para jogarem contra o outro candidato, estudarem as suas estratégias. Mas realmente falta muita coisa. Porque a gente vê, né? O ano passado ali, ó, março de 2025, o presidente Lula começa o ano com a crise do INSS, né, para resolver, para enfrentar. Começa o ano com um problema grande ali do IOF, várias questões. Aí mais ali, se aproximando para o meio do ano, tem o tarifaço. Uma coisa que vem de fora do Brasil, que é do presidente Donald Trump, tarifando o mundo inteiro. E o governo do presidente Lula, que estava ali pessimista, tem uma chance de respirar a partir da reação ao tarifaço. E vai bem, consegue voto. Esse crescimento que a gente vê aí do presidente Lula conseguindo, né, nos outros gráficos também a gente consegue ver isso, crescendo a partir do discurso da soberania nacional. E mais para o final do ano também entra a coisa toda do meio do ano ali, setembro, outubro, a coisa toda da taxação dos ricos e da isenção do IR. E a gente vê que esse gráfico vai se modulando. Aumenta bem, inclusive, a situação. E aí depois volta a cair. Quais são esses cenários, Felipe, que para as pesquisas são elementos muito importantes de serem analisados? Então, para além desses candidatos principais, de Lula, de Flávio Bolsonaro, mas do que se acontece no entorno deles. Então, no caso do presidente Lula, teve o tarifaço, a isenção do IR, mas o tarifaço foi de fora. Mas a gente vê as pesquisas também procurando saber da opinião pública como eles entendem o STF, como eles entendem o ataque do presidente Donald Trump a outros países. Quais são esses outros elementos que a Quest mesmo quer estudar, quer saber? E por que a Quest pensa que esses elementos são importantes ali para a opinião pública para as eleições de Lula, Bolsonaro e os outros candidatos? Natália, eu gosto muito dessa forma que você está trazendo o debate, porque isso nos permite ajudar quem está nos assistindo a entender que a dinâmica da política hoje em dia ela é uma dinâmica afetada não só pelas dinâmicas, pelos fatores internos, mas também externos. Tá? Se você comparar bem, a gente tem aí um gráfico agora na tela da avaliação do governo. Em janeiro de 2025, pela primeira vez, a gente viu a avaliação da desaprovação ao Lula ser maior do que a aprovação. Isso aconteceu no auge do que foi a crise do PIX. Depois a gente teve um agravamento desse cenário com o INSS ali em maio de 2025. Em seguida, com a associação de Eduardo Bolsonaro a Trump e a imposição de um tarifaço político, que é como eu chamo aquele movimento, o Lula se posiciona muito bem e começa uma recuperação. No fim do ano, a gente tem uma estabilidade essa que vem acompanhada de uma piora na percepção das pessoas sobre a dinâmica, principalmente do preço dos alimentos. Preço dos alimentos esse que continua crescendo. A gente tem, depois desse crescimento do tema dos alimentos, toda a discussão em torno do Banco Master, cenário esse que foi também, de alguma forma, afetando a percepção sobre o governo. No meio disso, você tem os posicionamentos e a postura que o Supremo Tribunal Federal tem tido, uma percepção da população de que há uma certa aliança entre o Supremo e o Poder Executivo, o governo Lula, e é óbvio que isso acaba atrapalhando, dada a alta desconfiança que surgiu em relação ao Supremo. E agora, o que a gente está vendo fazer muita diferença, Natália e Gabriel, é a forma como o orçamento das famílias está sendo consumido pelo endividamento. A gente tem dados na Quest mostrando que, do ano passado para cá, aumentou quase 10% o percentual, o número de brasileiros que dizem que tem algum tipo de dívida. E esse endividamento está consumindo renda, está diminuindo a capacidade de consumo dos brasileiros, então a gente está muito atento a isso. Soma-se essa questão do endividamento
o altíssimo nível, né, de famílias brasileiras, estima-se ali que em torno de 30% dos brasileiros estão jogando nas bets, ou seja, o consumo está sendo trocado de alguma maneira por dívida ou por jogo. Isso está dificultando que o eleitor consiga perceber, né, o bem-estar que a gente vê nos números estatísticos oficiais, né, da economia. O PIB cresce, a inflação está controlada, o desemprego está em baixa, mas o eleitor não consegue perceber esse resultado, que o dinheiro está indo embora no jogo e também no endividamento. Então a gente está olhando para tudo isso, até porque a gente sabe que esses fatores internos e externos vão fazer diferença. O que eu acho que foi a grande novidade, Natália, nesse começo de ano? Foi a guerra, né? Foi a postura de Donald Trump em relação ao mundo. Isso não estava na conta política de ninguém. A gente está medindo e está percebendo, Natália e Gabriel, que a imagem dos Estados Unidos no Brasil está piorando ao longo do tempo. A imagem nunca teve tão ruim entre os brasileiros como está agora. E o Donald Trump parece ser o novo Mick Jagger das eleições, né? Aquele que, quando aparece em algum país, ele dá azar para o candidato que ele apoia. Então, eu estou muito curioso para ver como é que essa dinâmica do efeito americano vai se dar no Brasil, com, claramente, a somatória que a gente tem do processo econômico, que também vem forte, a história da affordability, que eu tenho falado tanto, do custo de vida. Ou seja, vamos ter que, como o Gabriel muito bem disse, numa eleição tão apertada, qualquer deslize, qualquer erro vai fazer muita diferença, e a gente vai ter que prestar atenção em quase tudo, né? O fator externo, as dinâmicas políticas e também econômicas. Por isso a gente tem tido, né, o cuidado, Natália, de fazer questionários muito cuidadosos e multitemáticos para que a gente possa capturar esses efeitos.